Um tempo atrás, enquanto eu estava de madrugada pesquisando algumas teorias sobre qual a origem do nome do Rick principal de Rick and Morty, que é o Rick 637, eu encontrei um vídeo que falava a respeito de uma constante denominada constante de estrutura fina, que ela é definida por um número muito aproximado de 1 sobre 137. Inicialmente eu achei que isso não tinha nada demais, era só mais um número aleatório que tinha associação com um monte de teoria complexa da física, mas na verdade isso não é só um número de físicos malucos. É um número que talvez tenha relação com a origem do nosso universo. Isso chamou minha atenção. Como hoje, mais uma vez, eu tô às 2 da madrugada tomando café, talvez eu tenha ficado um pouco inspirado para falar a respeito desse número. O número 1 sobre 137, constante de estrutura fina ou somente alfa, como você desejar chamar, não é um número muito atual na física. Ele já existe há muito tempo e ele já existe, eu digo, ele já foi observado, já notou a sua importância há muito tempo. Por exemplo, no século XX, quando os físicos eles estavam tentando meio que conciliar as teorias da mecânica quântica com a teoria eletromagnética de Maxwell, eles perceberam a presença do número 1 sobre 137 em algumas equações. A primeira vez que de fato isso foi observado foi por um físico alemão, Arnold Sommerfeld, que ele identificou a importância desse número, esse número muito esquisito, inclusive, em uma investigação que ele estava estudando o espectro de energia do átomo de hidrogênio. Agora, o número 1 sobre 137 aparecer nesse espectro vai ficar mais claro quando eu explicar o nome da constante. Sendo mais preciso sobre o valor dessa constante, ela é definida por 1 sobre 137, 0,359 e essa caralhada de número que tem depois da vírgula. E, na verdade, ela é a combinação de constantes fundamentais da natureza, como a velocidade da luz, a carga elétrica transportada por um elétron e a constante de Planck, que não vem ao caso explicar. Primeiro porque eu não sei explicar, porque eu não entendo essa constante, e segundo porque quem está me escutando provavelmente também não entenderia o que eu estaria falando. Bom, e o fato desse número aparecer na intersecção das áreas-chaves da física, que são a relatividade, o eletromagnetismo e a mecânica quântica, é o que dá esse número o seu fascínio. A primeira coisa esquisita desse número, esquisita é a forma que eu digo de falar que ele é especial, é que, diferente de outras constantes da física, ele não está associado aparentemente a nada. A velocidade da luz, a carga do elétron, tudo isso são grandezas muito bem definidas que derivam de princípios fundamentais da física. Agora o alfa ele parece ser totalmente independente, é simplesmente um número que ele existe, ele aparece em todas as articulações da física e ninguém entende de onde ele veio ou o que ele teoricamente representa. Inclusive, uma história curiosa é que um dos ganhadores do prêmio Nobel, o Wolfgang Pauli, não faço ideia se estou falando o nome desse cara da forma correta, ele passou a vida inteira obcecado nesse número, como todo bom maluco. Adivinha quem é? Quem é? Professor Luiz Botti. E ele até brincava, segundo algumas histórias, que quando ele morresse, ele perguntaria ao diabo, como primeira coisa, qual era o significado da constante de estrutura fina. Voltando à ideia do uso da constante, e principalmente sobre de onde veio o nome dessa constante, agora dando a explicação do porquê ela apareceu lá no estudo da energia do hidrogênio, é o seguinte, essa constante ela é utilizada para medir a interação de partículas carregadas, como os elétrons com os campos eletromagnéticos. Ela é utilizada também para determinar a rapidez com que um átomo excitado pode emitir um fóton. Ela também afeta os detalhes da luz que vai ser emitida por um átomo. E esse é o ponto-chave. Como ela afeta os detalhes da energia da luz que vai ser emitida por um átomo, os cientistas observaram certas variações nesses padrões e chamaram essas variações de estrutura fina. Como a constante que define essa variação é o número 1 sobre 137, eles denominaram esse valor como sendo a constante da estrutura fina. Parar na definição teórica dessa constante torna ela muito menos interessante do que ela de fato é para nós, até porque nós podemos tirar diversas conclusões dessa constante e da persistência dela em diversas áreas da existência. Algumas pessoas, formulando suas teorias e demonstrando suas conclusões a respeito da constante, dizem que se essa constante fosse diferente, o universo como nós conhecemos não existiria, até porque essa constante está intimamente ligada com as partículas mais fundamentais que compõem a matéria. Agora, além das teorias científicas e da física a respeito desse número, nós também temos teorias no âmbito do esoterismo, que são os conhecimentos ocultos e místicos de forma simples. É claro que definindo dessa forma, provavelmente eu vou apanhar das bruxas
bruxas que tem por aí, mas enfim, nesse contexto, essas pessoas geralmente associam o número 137 a algumas tradições e talvez ele simbolize a harmonia das forças naturais, o que não vai tão contra as ideias da física. Além de suas vertentes na física e no misticismo, ele também tem uma vertente na parte da religião, mais especificamente da Cabala, que é um sistema místico do judaísmo. Nesses sistemas, números e palavras têm significados ocultos, e o número 137 estaria ligado à palavra Kabbalah, que mais uma vez eu não faço ideia se é assim que se fala, mas em hebraico essa palavra tem um valor numérico relacionado a 137. Alguns cabalistas dizem que ele representa o equilíbrio entre a sabedoria, a compreensão e o conhecimento. Então o número ele não só aparece na física, na ciência, como também aparece no religioso, no âmbito religioso, no âmbito místico, em diversos locais diferentes da existência. Considerando todos os aspectos desse esquisito número, dessa esquisita constante que nós temos, a única coisa que nós podemos concluir é que não entendemos nada do universo que nós vivemos e não fazemos ideia do porquê esse número aparece com tanta frequência, muito menos do que ele significa e se ele tem um significado de fato.